Olha só que interessante, somente com o fundo MXRF11 eu já recebi um total acumulado de R$ 758,80. Foi um total de R$ 265,60 em 2023, R$ 409,60 em 2024, em 2025, R$ 83,60. Já no fundo KNCR11, que é um fundo muito parecido, foram R$ 770,21, R$ 257,02 em 2023, R$ 436,60 em 2024 e R$ 76,59 em 2025. Com essas últimas quedas que tiveram no mercado de fundos imobiliários, abriu uma grande possibilidade de comprar esses fundos imobiliários muito abaixo até do preço que eu tenho, porque historicamente falando, todas as vezes que a nossa taxa Selic está em tendência de alta, o mercado de fundos imobiliários entra em tendência de baixa, ou seja, existe um cruzamento entre essas taxas, porque a maioria das pessoas preferem evitar essa oscilação do mercado, então eles vendem as cotas dos fundos imobiliários para comprar a renda fixa, só que depois que a Selic começa a baixar novamente, eles correm aqui para comprar fundos imobiliários, então existe a possibilidade para você comprar fundos imobiliários muito abaixo do seu PVP. Bom, e esses dois fundos imobiliários aqui têm seus indexadores atrelados ao CDI, ou seja, quanto mais alto o CDI, mais rendimentos eles tendem a pagar. Eu digo tende a pagar porque quanto maior a taxa Selic, mais caro fica as dívidas, ou seja, existe uma probabilidade maior desses fundos tomar calote. Mas assim como as carteiras desses fundos imobiliários aqui são extremamente distribuídas, não tem um grande risco aqui para estar comprando. Lembrando que, obviamente, nada daqui é recomendação, só estou compartilhando a estratégia com vocês. Quando eu venho aqui na parte de resumo da carteira, na parte de fundos imobiliários, você pode perceber que a minha carteira está 13,32 no negativo, sem considerar a rentabilidade, que seria todos os proventos que eu já recebi. Quando eu coloco variação aqui, ó, o único fundo que está no positivo é o KNCR11. Agora, quando eu coloco rentabilidade aqui, o cenário muda, ó. São vários fundos imobiliários que ainda estão no positivo, sendo que somente esses 4 estão no negativo, ou seja, mesmo com os dividendos pagos, eu ainda estou tomando prejuízo. Mas o foco do vídeo aqui é mostrar para vocês os dois fundos imobiliários. Eu tenho um total de 440 cotas do MXRF11 e 37 cotas do fundo KNCR11. Inclusive, aqui no Investidor 10, a gente consegue ter acesso de forma muito simples ao Yield on Cost, ou seja, quanto que eu estou recebendo de dividendos perante o meu preço médio e não perante o preço que está sendo negociado hoje, porque caiu bastante. Então, mesmo assim, ó, 11,45, 11,16. Bom, e por que eu tô falando especificamente desses dois fundos imobiliários? Porque eles são ótimos fundos. Além disso, o indexador desses fundos imobiliários aqui, a maior parte deles estão atrelados ao CDI. Ou seja, estamos com o CDI alto, com uma tendência de aumentar mais ainda. Muitas casas de análise estão com a expectativa de fechar o ano de 2025 em até 15% a nossa Selic. Ou seja, o CDI é 0,10 a menos. Se isso acontecer de fato, será 14,9% CDI. Então, teoricamente, esses fundos imobiliários indexados ao CDI têm a maior chance de pagar mais dividendos ainda nesses momentos. Então, olha só aqui, eu abri o relatório gerencial do MXRF11 para a gente dar uma olhada na composição da carteira desse fundo. Olha só a composição do MXRF11, 80,3% são CRIs, né? Certificados de recebíveis imobiliários, 10,2% outros fundos imobiliários, 3,3% caixa e 6,1% permutas financeiras. E na tabela aqui nós podemos ver, ó, o indexador CDI+, taxa média de aquisição é o CDI mais 2,5%, que representa 14%, IPCA e INCC 75%, IPCA mais 8,6% a média. E aqui embaixo podemos ver todos os papéis que tem nessa carteira. E essa planilha está na ordem do percentual da carteira. Por exemplo, esse primeiro aqui, ele representa 5,36% do PL, ou seja, do total distribuído. Então a taxa média aqui, então o indexador aqui é IPCA mais 8,98%. É isso que eles vão receber desse CRI. Já o segundo aqui do Shopping Itaquera, ele representa 3,5% da carteira. O indexador é IPCA mais 9,11%. E assim sucessivamente. Então você pode perceber que o MXRF11 tem os seus indexadores divididos entre IPCA e CDI. Já o fundo KNCR11 aqui, ele é basicamente somente em CDI. Por isso que a combinação desses dois fundos aqui pode ser muito interessante para esse momento que estamos vivendo. Então você pode perceber aqui, ó, a alocação total por indexador. CDI um total de 94,3%, IPCA 0,3% e Selic 5,4%. Por isso que esses fundos imobiliários aqui têm uma tendência de pagar ótimos dividendos nesse período de Selic alta. O MXRF11 ele já consegue sair muito bem, tanto com a IPCA alto quanto com a Selic. Já o fundo KNCR11 aqui, se a gente tiver uma queda muito acentuada aqui na Selic, obviamente ele vai
vai começar a pagar menos dividendos, só que isso gera uma bola de neve, porque muitas pessoas vendo os seus rendimentos diminuindo, acaba vendendo a cota e com a pressão vendedora, a tendência é que a cota baixe bastante também. Por isso que esse é o momento ideal para a gente estar se posicionando agora que já está precificado. Então olha só que interessante, nessa planilha aqui a gente consegue calcular o rendimento em juros compostos. Se a gente pegar a rentabilidade média desses fundos imobiliários aqui, mensal, dá 0,94% ao mês. Então se você investir R$250 de forma inicial, mais R$250 todos os meses por prazo de 12 meses, seria um ano, você teria investido um total de 2.250, juros recebidos 189, saldo total 3.439, sendo que no último mês você já estaria recebendo aqui, ó, 29,70, o suficiente para comprar 2 ou até 3 cotas do fundo MXRF11. Só que você tem que levar isso por longo prazo para que de fato faça um efeito na sua vida. Vamos colocar aqui 10 anos, que são 120 meses. Repara que no médio a longo prazo, a gente começa a receber mais proventos, mais dividendos do que o próprio dinheiro que a gente coloca. Olha só que interessante. Ao longo de 10 anos aqui, mantendo somente R$250 por mês e reinvestindo todos os proventos, você teria investido um total de 30.250, juros recebidos aqui 25.657, um total de R$55 mil. Quando a gente coloca 240 aqui, que são 20 anos investido, olha só, saiu do seu bolso 60.250, juros recebidos 166 mil reais e o saldo total 226, somente com 250 por mês. Obviamente essa planilha aqui ela não tem as variáveis de aumento ou diminuição de dividendos, também não tem ganho de capital e não está considerando a inflação, que em 20 anos é muito grande, com certeza. Só que você vai aumentando seus aportes de acordo com a sua realidade. E olha só, depois de 360 meses, que dá 30 anos, você teria investido um total de 90.950, juros recebidos 662 mil e saldo total 752 mil reais. E olha só que interessante, se no começo aqui, ó, você colocar, sei lá, 2 mil reais, não vai aumentar aqui para 754, porque tem a mágica dos juros compostos. Vamos ver só para quanto vai em 2 mil reais ao invés de 250. De 752.630 vai para 803 mil reais 426. 2 mil reais em 30 anos geram mais de 50 mil reais de aumento no seu patrimônio. Eu sei que é muito tempo, só para você entender a realidade dos juros compostos. E pensando que a gente está numa queda aqui, onde abriu a possibilidade de comprar muitos fundos imobiliários a um preço abaixo do seu PL, realmente pode fazer muito sentido pensando a longo prazo. Para você que quer usar o dinheiro daqui 1, 2 anos, na minha opinião, vale a pena ficar na renda fixa. Por isso que eu gravei um vídeo aqui mostrando quanto que você ganha investindo em renda fixa com a nossa atual taxa Selic. Agora, para você que pensa a longo prazo aqui, os fundos imobiliários é uma ótima opção democrática que qualquer pessoa pode ter acesso, porque é possível investir com 10 reais. Agora, minha única preocupação real nesse mercado é o governo. O governo quer taxar tudo e todos. O próprio Haddad disse que não tem interesse de taxar os fundos imobiliários, mas ele também disse que não taxaria as compras internacionais. Esse é o único ponto que me preocupa de verdade. Agora, para você que quer investir em renda fixa, vai aparecer um vídeo aqui mostrando exatamente quanto você ganha.